Boa tarde ou boa noite, turma. Meu nome é Diana, eu sou monitora de fisiologia e eu tô gravando essa aula para que fique mais fácil vocês terem acesso ao conteúdo dessa revisão, né? Sem que a gente precise fazer um encontro presencial, que seria um pouco mais complicado para fechar os horários para conseguir algum lugar na Univates disponível no horário em que eu poderia e que vocês poderiam também participar. Então, essa é a melhor forma para que fique flexível para todo mundo, tá? O que eu vou fazer aqui não vai ser uma aula, eu vou fazer uma revisão, vou mostrar alguns conceitos para vocês mais importantes e vou usar algumas técnicas para fazer com que vocês memorizem esses conceitos que eu vou passar para vocês, tá? Essa aula aqui vai ser só sobre adrenais, vou montar uma aula de pâncreas, insulina e glucagon, mas isso vai ficar para uma segunda parte, tá? Final de semana eu pretendo liberar isso para vocês. Mas então tá, é isso. Qualquer dúvida vocês então podem me chamar pelo WhatsApp e espero que aproveitem. Vamos seguir aqui então mostrando para vocês alguns slides que resumem um pouco do conteúdo, tá? Então, fisiologia endócrina adrenais. Nós vamos falar sobre essas duas glândulazinhas aqui. Deixa eu só fazer aqui uma escolha de canetinha. Vou escolher uma vermelhinha aqui, peraí. Aqui. Essas duas aqui, ó, são as duas glândulas suprarrenais. Porque ficam acima dos rins, lógico. Então, essa glândula ela é formada por duas partes principais, o córtex e a medula. O córtex adrenal é o que fica em volta e a medula é o que fica no meio, óbvio. Né? Então, o córtex é a camada externa que produz hormônios mineralocorticoides, glicocorticoides e androgênios. Na medula adrenal, vai existir a camada interna que produz epinefrina e norepinefrina. Esses dois aqui a gente chama de catecolaminas. Catecolaminas. A gente não vai falar muito delas, porque a Prof. Adri falou que não é tão importante neste momento, tá? Então, a maioria das coisas que eu vou falar não vai se referir a esta parte aqui. A gente vai se concentrar no córtex adrenal e nos mineralocorticoides, nos glicocorticoides e um pouquinho no androgênio, porque o androgênio também tem bastante a ver com reprodução, tá? Mas ele é produzido aqui, então a gente vai dar uma olhada. Vamos lá. Aqui temos um corte, então aqui estaria o rim e aqui estaria a suprarrenal. Parte de córtex, a cápsula fica bem aqui por fora, e a medula. Na verdade, aqui o córtex, ele corresponde a mais ou menos 80% da glândula suprarrenal. E a medula 20%, então. Essa partezinha aqui é o que é importante pra gente. Aqui. Na zona glomerulosa, são produzidos mineralocorticoides. Dentre eles, a aldosterona. Tá? Aldosterona. A gente vai ter que decorar isso. Depois eu vou passar uns macetes meio maluco aqui para vocês entenderem e decorar o que é produzido em cada zona e o que é mineralocorticoide, o que é glico, enfim. Aqui na zona fasciculada vai ser produzido glicocorticoides, dentre eles cortisol, tá? Cortisol. Tô assinalando aqui o importante. E na zona reticular vai ser produzido os androgênios adrenais, a parte mais de reprodução. Eles têm bastante, tem alguns efeitos também sistêmicos, bastante na verdade, mas assim, ele vai ser estudado com um pouquinho mais de atenção na parte de reprodução. Vamos falar sobre aldosterona. Ela é chamada de mineralocorticoide porque ela age nos minerais sódio e potássio.
Então, ele vai ser um dos reguladores desses dois minerais dentro do organismo, tá? Quando há pouco sódio, isso é chamado de hiponatremia, e muito potássio, hipercalemia, a aldosterona aumenta. Por quê? A aldosterona tem o poder de aumentar a retenção de sódio do organismo e tem o poder de jogar o potássio fora. Também fiz um macete para que vocês lembrem do que ele faz, tá? Porque é importante saber qual a ação dele. Assim, só falando, fica um pouco confuso ainda para vocês decorar. Mas enfim, a produção de aldosterona, no caso, é regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina, vocês vão ver com mais atenção na fisiologia renal, tá? Ele tem bastante relação com fisiologia renal. Angiotensina, a gente vai entender aqui como é que é formada a palavra para entender mais ou menos o que acontece. Angio se refere a vasos, veias, artérias, enfim. Tensina se refere a tensionar alguma coisa, né? Então, isso aqui é algo que vai fazer a tensão desses vasos. Quando que eu vou precisar fazer a tensão desses vasos? Quando eu tenho uma baixa na pressão arterial. Quando baixa a pressão arterial, eu tô com pouco líquido para trabalhar na circulação. Então, eu preciso ativar esse sistema aqui para que ocorra uma contração dos vasos e o organismo consiga trabalhar normalmente com aquela pouca quantidade de líquidos que ele tiver, tá? E também vai ser ativado a aldosterona junto com esse sistema quando acontece a hipotensão. Por que a aldosterona? Porque lembrem que ele segura o sódio. Segurando o sódio, tem um macete que vocês precisam saber. Aonde tem o sódio, a água vai junto, tá? Então, aonde tiver sódio, a água vai junto. Se o corpo está segurando o sódio, ele vai reter mais líquidos e vai resolver um pouco dessa questão de pressão baixa. Então, por isso que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado principalmente quando há baixa na pressão arterial, tá? Baixou pressão, a aldosterona precisa ser ativada para segurar o sódio e dar uma regulada nessa pressão. Mais uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês. A zona glomerulosa, ela só produz aldosterona, exclusivamente aldosterona. Exclusivo. Por quê? Porque ela não tem a enzima 17 hidroxilase. Terrível a letra, mas enfim. Isso aqui é um R. Ela não tem a enzima 17 hidroxilase, que é necessária para a produção de cortisol e androgênios. Então, ela vai exclusivamente produzir aldosterona. Vocês devem estar se perguntando que diacho que é isso aqui, né? Enfim, aqui está o macete que eu inventei para vocês conseguirem entender o que faz a aldosterona no organismo, tá? Eu preciso que vocês agora tenham a mente aberta e que vocês entendam aqui a lógica da ideia, tá? Que vai funcionar. Seguinte, esse cara aqui se chama José Aldo. Esse cara aqui é lutador de MMA, como vocês podem ver aqui, né? Aqui eu coloquei ele pegando o sódio e soltando potássio e H+. Sim, a aldosterona também faz essa questão de soltar o H+, tá? Então, eu vou fazer de conta também que o José Aldo, ele é mineiro. Na verdade, ele não é mineiro, mas eu vou fazer de conta que é. Por quê? José Aldo. Aldosterona. José Aldo mineiro. Mineralocorticoides. Cadê a palavra? Mineralocorticoides. Então, José Aldo é um mineiro, por causa que o aldosterona é mineralocorticoides, tá? Essa primeira pega aí de vocês.
Agora, para decorar que ele pega o sódio, a gente vai imaginar ele segurando um pacote de Cheetos, comendo salgadinho. José Aldo gosta de comer salgadinho, tá? Então, vamos decorar que ele vai segurar o sódio. Ele gosta de comer sódio. Ele vai segurar o sódio no organismo. E agora, para decorar que ele solta o potássio e o hidrogênio, eu vou imaginar que ele também vai no banheiro, né? José Aldo vai no banheiro fazer o quê? Cagar. E o que se deixa lá? Se deixa o K+, e o H+. O que ele vai fazer no banheiro? Cagar. Então, ele deixa isso aqui, ele joga fora isso aqui, tá? Então, vamos decorar o seguinte. José Aldo é um mineiro, tá? Que gosta de comer salgadinho e que vai cagar. Sim, é terrível, mas enfim, vocês vão decorar, tá? Então, quando ele vai cagar, ele solta K e H, tá? Então, é isso que ele tira do organismo dele. Então, a aldosterona tem o papel de tirar potássio e íons hidrogênio do organismo. Isso aqui vai ter um papel bem importante na fisiologia do corpo, tá? Por quê? Quando eu tenho uma baixa de potássio, eu chamo de hipocalemia, né? E quando em um meio o H+ acaba descendo, o que acontece? O meio fica alcalino. Então, quando eu tiver aldosterona demais no organismo, eu vou ter muita secreção de K e H. Eu vou ter hipocalemia e eu vou ter um ambiente mais alcalino. Então, eu vou ter um quadro de alcalose e vou ter hipocalemia, que também pode ser chamado de hipopotassemia. Os dois nomes valem para baixa de potássio, tá? E também vale para o Na, tá? Se a aldosterona estiver muito alta, vai ter uma alta de Na no organismo. Como a água segue o Na, eu vou ter uma alta na pressão arterial, tá? Então, se a pessoa está muito inchada, tem uma pressão arterial muito elevada, pode ser também que a aldosterona esteja elevada, tá? Porque ela vai promover essa contração aí de sódio. Então, as principais funções aqui da aldosterona do córtex adrenal para a fisiologia é isso aqui, tá? Pegar sódio, soltar o KH, né? Então, todas as doenças que envolverem hipocalemia, hipopotassemia e alcalinização do meio, eu vou dizer que ela tem uma alcalose metabólica, pode ver que tem alguma coisa referente à aldosterona atuando de uma forma descompensada no organismo. Só falar para vocês que hipocalemia se refere a potássio, tá? Porque existe o hipocalcemia que se refere a cálcio. É comum fazer a confusão de um e de outro, tá? Hipocalemia se refere a potássio. Hipocalcemia se refere a baixa no cálcio. Vou aproveitar que eu ainda tô nessa imagem para falar para vocês, fazer uma pergunta, na verdade. Vocês lembram da onde se produz a aldosterona? Em qual das zonas do córtex adrenal se produz a aldosterona? Eu também não lembrava, tá? Mas inventei um macete também para entender. Aonde se passa o UFC, que é onde o José Aldo luta? Eu assistia na Globo, tá? Então, o aldosterona, o José Aldo, vai passar na Globo. O que isso quer dizer? Que aldosterona é produzida na zona glomerulosa, né? Então é isto, o macete é esse. O UFC passa na Globo, o José Aldo tá lá, então Globo glomerulosa. Isso aí, tá? Vamos pro próximo.
Vamos falar agora sobre glicocorticoides. Neste caso, o cortisol. Ele é chamado assim pelo poder de aumentar a glicose plasmática. Se aumenta a glicose plasmática, a gente chama esse hormônio de diabetogênico, tá? A secreção do cortisol vai ser controlada pelo ACTH. Vocês lembram o que é ACTH? É hormônio adrenocorticotrófico. O que quer dizer? Hormônio que vai fazer um trofismo na glândula do córtex da glândula adrenal. Meu Deus, a dicção tá em dia aqui. Enfim, tá? Isso quer dizer o ACTH. Aqui tá escrito. Então, quer dizer que quanto mais disso aqui eu tiver, mais atividade a glândula adrenal vai ter, tá? A secreção de cortisol é controlada pelo ACTH. Então, se eu libero ACTH, sobe o cortisol. Ao mesmo tempo, quando sobe o cortisol, ele dá um feedback negativo para que o ACTH baixe. A secreção de cortisol é influenciada pelo ciclo circadiano. Ele funciona mais durante o dia. Então, a secreção de cortisol tem picos diferentes durante o dia. O maior pico que acontece de cortisol acontece de 2, 4 horas antes da gente acordar. Por aqui assim, 6 horas. Estaria baixa, tá? Então, lá no nosso sono profundo, ela deveria estar baixa. E um pouco antes de acordar, ela deveria subir, para que a gente acordasse mais desperto. Claro que que acaba não acontecendo isso para nós, né? Porque a gente acaba meio que burlando o sistema e tomando café energético e colocando um monte de luz branca, azul na nossa cara. Então, alguns hormônios ficam aí meio desbalanceados e esse sistema acaba falhando, tá? Mas não é culpa do corpo, tá? O corpo tá correto, a gente que tá fazendo aí umas malandragens para deixar ele doente, coitado. Mas enfim, é isso aí, tá? Ele deve subir aqui, ó. E deve descer enquanto a gente estiver num sono mais profundo. Aqui tá, então, todo o caminho que ele faz no organismo. Como a gente conversou, o ACTH aqui como o cara que dá ordem para a produção de cortisol, né? O cortisol vai ter ações no sistema imune, vai ter uma ação imunossupressora, tá? Um exemplo que eu posso dar disso, às vezes, é que acontece o seguinte: quando a gente tá numa semana muito atarefada, com muitas provas, estressado, a gente acaba suprimindo o nosso sistema imune. Então, acaba que a gente tá infectado com algum patógeno e acaba não sentindo porque o corpo não reage a ele. Quando a gente pega ali um final de semana que tá mais relaxado, logo depois de uma semana mais turbulenta, acontece às vezes a gente ficar doente, de pegar um resfriado, de ficar com algum tipo de manifestação de doença, porque o sistema imune começa a funcionar de novo, mais normal. Então, fez a supressão da imunidade, daí depois que o sistema volta, a gente fica doente, tá? Pode acontecer isso. Não sei pra vocês, mas pra mim ano passado era batata, assim. Semana depois de prova, eu tava ranhenta já, com resfriado. Pensando, assim, naquele final de semana bonito que eu podia estar passeando, tava lá doente, né? Acontece. No fígado, o cortisol vai fazer gliconeogênese. Lembrem que o cortisol vai tentar aumentar a glicemia no plasma. Então, ele vai ter os meios dele para que a glicose seja liberada com mais intensidade no plasma. No músculo, ele vai fazer catabolismo de proteínas. Então, quem é estressado tem mais dificuldade de ganhar musculatura. Então, se tu faz musculação e anda estressado, não é talvez uma boa ideia, né? A gente precisa investir em relaxamento para que não ocorra catabolismo de proteínas. No tecido adiposo, ele vai fazer lipólise. Ah, tá, mas cortisol então é legal para emagrecer. Não,
Assim, curto prazo pode acontecer isso, tá? Mas a longo prazo acaba acontecendo o contrário. E a longo prazo acaba que a pessoa tem um aumento de peso e uma retenção de gordura, principalmente na área abdominal. Porque na área abdominal existe uma enzima que acaba fazendo com que a gordura seja produzida com mais intensidade justamente no abdômen. Então, a pessoa estressada, com o tempo, vai ficando com barriga maior. Além de que também o estresse produz maior apetite, tem mais fome. O cortisol também vai atuar nos ossos, causando uma osteoporose, porque ele tem efeito direto nos osteoblastos. Ele vai inibir a diferenciação e multiplicação deles. Então, vai enfraquecer ossos também. Além disso, todo mundo sabe que quem é estressado envelhece mais rápido ou tem uma cara mais cansada. Por quê? Porque o cortisol inibe a divisão de queratinócitos e de fibroblastos e diminui a matriz extracelular da pele. Então a pessoa vai ficar com mais rugas, vai ficar com uma pele mais com uma aparência mais flácida e mais cansada, tá? Cortisol não, assim, os efeitos do descontrole dele do organismo são bem complicados. Então, um pouco é normal ter de cortisol, mas muito vai acabar causando umas disfunções endocrinológicas bem sérias. E isso a gente vai conseguir ver em algumas disfunções ali adiante. Bem, vamos falar agora sobre androgênios adrenais. O DHEA e a androstenediona. Esses dois são produzidos então no córtex adrenal também. Eles são convertidos em testosterona nos testículos. Então, a produção de testosterona nas adrenais nos homens não é tão importante, tá? Ele vai ter a vinda de testosterona principalmente produzidas nos testículos, que vocês vão estudar em fisiologia, reprodução, na parte endócrina de reprodução. Nas mulheres ele vai ter uma importância maior, porque não é comum mulher ter uma alta de testosterona ou de hormônios andrógenos no organismo. Então, os sintomas vão ser muito proeminentes. O que também acontece em crianças. Crianças não deveriam ter tantos androgênios circulantes no organismo. E quando acontece isso, eles vão ficar doentes e vão apresentar alguns sinais. Aqui, por exemplo, a foto é de uma mulher, mas dá para perceber aqui que ela tem barba. Por quê? Aconteceu uma alta de androgênios no organismo dela por algum problema do córtex adrenal. Pode ter sido, talvez, sei lá, um tumor que acaba aumentando a produção de androgênios adrenais, né? Alguma outra condição. Existe também aqui maior produção de espinhas, porque a pele acaba mudando, ela fica mais com um aspecto mais seboso, porque pele de homem e de mulher é diferente, até por conta dos hormônios. Pele masculina costuma ser um pouco mais oleosa. E também os folículos aqui têm mais receptores para testosterona, então acaba que inflamam com mais facilidade nos homens do que em mulheres. Nesse quadro aqui eu deixei para vocês algumas das principais ações desses hormônios que a gente está comentando. Então, ações dos glicocorticoides. Aumentam gliconeogênese, lembram, corticoides. Isso aqui é cortisol. Ele vai aumentar a glicose no plasma, então ele vai fazer gliconeogênese. Ele vai aumentar a proteólise, catabólico. Então, o que quer dizer isso? Que ele vai diminuir músculo.
Ele vai aumentar a lipólise. Sim, vai aumentar a lipólise a curto prazo. Tá? Ele vai reduzir a utilização de glicose, porque ele quer que no plasma tenha mais glicose. Reduzem a sensibilidade à insulina. Para quê? Para que mais glicose esteja disponível no plasma. Inibe a resposta inflamatória, como eu conversei com vocês. Ele é imunossupressor. Tanto que as medicações que são de corticoides, eles são usados para doenças autoimunes e também para pessoas que são transplantadas. Elas precisam tomar muita medicação que é para reprimir a imunidade. Então, elas acabam ficando doentes, às vezes, pelo uso crônico dessas medicações, que é o que eu vou mostrar também depois. Então, aumentam a reatividade vascular às catecolaminas. O que isso quer dizer? Vai fazer vasoconstrição. Constrição. Inibe a informação óssea, foi o que a gente conversou também. Aumentam a taxa de filtração glomerular. Isso aqui vocês vão ver em físio renal também. Ele vai aumentar a velocidade com que os rins trabalham. Vai passar muito mais plasma lá. E reduzem o sono REM. Só coisa boa, né? Ações de mineralocorticoides. Quem é o mineralocorticoides? Quem é o mineiro? José Aldo, aldosterona. Tá? Produzido aonde? Onde é que eu assisto José Aldo? Na Globo, na zona glomerulosa, né? Vamos lá. Eles aumentam a reabsorção de sódio, lembra que ele gosta de comer salgadinho. Aumentam a secreção de K e aumentam a secreção de H. O que José Aldo vai fazer? Vai cagar. Ele vai liberar o K e o H. Fazer hipopotassemia ou hipocalemia e vai alcalinizar o meio, porque ele vai tirar íons H+. Ações de androgênios suprarrenais, DHEA e androstenediona. Como a gente comentou, nas mulheres estimulam o crescimento de pelos pubianos e axilares e estimulam a libido também. E nos homens vai ser a mesma coisa que a testosterona. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas doenças que têm relações com o que a gente conversou antes, tá? Doença de Addison é uma insuficiência adrenocortical primária. Ou seja, as nossas adrenais estão fraquinhas, elas não estão trabalhando como deveriam. O que acontece então? Acontece hipoglicemia, porque lembrem que o cortisol ele é produzido nas adrenais e a função dele é aumentar a glicemia no organismo. Se eu tenho pouca função de glândula suprarrenal, eu vou ter pouco cortisol e pouca glicemia no plasma. Então, ele vai causar hipoglicemia, tá? Anorexia é falta de apetite, perda de peso, náuseas, vômitos, fraqueza, hipotensão, que foi que a gente falou da aldosterona, lembra? A aldosterona segura sódio, o sódio segue a água, e seguindo a água tu fica com mais líquidos no organismo e isso consegue regular a tua baixa pressão no organismo. Se eu tenho uma baixa na função da glândula adrenal, eu tenho baixa de aldosterona, baixa de aldosterona causa hipotensão, tá? Hipercalemia, olha aqui o que comentei com vocês. Hipercalemia, porque eu vou ter pouca aldosterona. O que o aldosterona faz? Ele caga. Então, se eu tenho pouca aldosterona, eu vou cagar pouco. Então, vai sobrar muito K no organismo. Então, eu vou ter uma hipercalemia. O que mais vai acontecer aqui?
acidose metabólica. Por quê? Como eu falei para vocês, sem aldosterona caga pouco. Então, não libera K e não libera o H+. Se eu tenho H+, demais no organismo, o meio vai ficar mais ácido. Acidose metabólica, tá? Pouca aldosterona, quer dizer pouca função de adrenais, pouca secreção para fora de potássio e de H+. Vai ter hipercalemia e acidose metabólica. Redução de pelos pubianos e axilares, como a gente falou da função dos androgênios nas mulheres, ó, estimular pelos pubianos e axilares. Então, a pessoa vai ter redução nos pelos pubianos e axilares, porque vai ter uma redução desses hormônios também. Nas mulheres, né? Porque elas dependem mais desses hormônios do que os homens. Os homens ainda têm os testículos que conseguem dar uma produzida na testosterona. E também vai ter hiperpigmentação, as pessoas ficam mais pigmentadas. E como eu comentei também, os níveis de ACTH nessa condição aqui vão estar aumentados, porque como aqui tem uma insuficiência, eu vou produzir pouco cortisol. E quem dá ordem para que o ACTH pare de ser produzido é justamente cortisol. Então, se eu não tiver cortisol, não vai ter ninguém para falar para o ACTH que ele precisa parar de ser produzido, né? Então, a ACTH vai ser produzida a rodo. E vá ACTH. Só para falar para vocês rapidinho como é que funciona essa hiperpigmentação. O ACTH tem fragmento alfa-MSH. Talvez vocês tenham visto na fisiologia já, na primeira parte de endócrino. Então, quando os níveis circulantes de ACTH estão elevados, como na doença de Addison, o componente alfa-MSH da molécula produz o escurecimento da pigmentação da pele. Então tá, é isso aí. O tratamento consiste em reposição de glicocorticoides e mineralocorticoides. É óbvio. Vamos lá. Doença. Síndrome de Cushing. Vamos atentar porque tem síndrome de Cushing e tem doença de Cushing, tá? Na síndrome de Cushing, existe diferença entre os dois, tá? Na síndrome de Cushing, acontece que existe um uso crônico de glicocorticoides. Em pessoas que precisam se tratar de doenças autoimunes, às vezes precisam tomar muita medicação e acabam ficando com a síndrome de Cushing. Então, não é uma doença que está acontecendo nelas, mas está acontecendo a manifestação de um exagero de glicocorticoides. Pode acontecer também por um aumento natural na produção de glicocorticoides. Então, se eu tenho aumento demais de cortisol, ele está gritando lá para cima para o ACTH não ser mais produzido. Então, ele vai ficar suprimido, ó, vai reduzir. Quando eu tenho demais de glicocorticoides no organismo, lembra? Vai ter os efeitos do cortisol aumentados. Hiperglicemia, porque o cortisol faz a glicemia do plasma ficar maior. Vamos ter perda muscular, obesidade central. Comentei para vocês que o abdômen tem receptores especiais lá para enzimas que aumentam a lipogênese naquela região. Tem face arredondada, o rosto das pessoas vai ficar bem redondinho, eles falam face em lua cheia. Tem gordura supraclavicular, giba de búfalo, então o pescoço, a região cervical também vai ficar bem gordinha, bem característica. Giba de búfalo é justamente na nuca, tem uma bolota de gordura mais proeminente. Osteoporose, porque cortisol também atua nos osteoblastos. Estrias, porque o cortisol atua inibindo fibroblastos e divisão de queratinócitos.
virilização e distúrbios menstruais nas mulheres e hipertensão. A gente comentou aí também que o cortisol tem esse efeito vasoconstritor, então em excesso vai causar hipertensão também. Vamos lá. Na doença de Cushing acontece que os níveis de ACTH são aumentados, tá? Ó, dá para ver bastante a diferença entre os dois aqui, ó. Aqui é reduzido na síndrome e aqui na doença ele é aumentado. Então, o que acontece é que os efeitos de glicocorticoides estão muito fortes porque tá vindo muita ordem lá de cima para que eles sejam produzidos, tá? Vem muita ordem lá de cima, eles produzem demais. E só para entender também, eu posso testar no paciente se ele tem síndrome de Cushing ou doença, dando para ele dexametasona. Se a situação dele melhorar, é porque ele tem doença de Cushing. Porque essa dexametasona vai dar aqui um resultado para o ACTH, um recado para ele baixar a produção dele. Então, ele vai melhorar com o uso de dexametasona. Se for a síndrome, que os níveis de cortisol estão aumentando independentemente da ordem desse cara aqui, vai ser dado a dexametasona e a pessoa não vai melhorar, tá? Na síndrome de Cushing, não vai melhorar com o uso de dexametasona. E quando for a doença, vai ocorrer aqui feedback negativo e vai melhorar, tá? Já vai normalizar a situação. Essa doença também pode ser causada por tumor secretor de ACTH. Então, não interessa se eu tenho níveis adequados de glicocorticoides, se eu tiver um tumor que secreta ACTH, ele vai secretar além do que é necessário. Tá, então é assim que funciona. Síndrome de Cohn. Essa condição aqui é uma condição que causa hipertensão. Por quê? Como a gente falou, Aldo gosta de comer salgadinho, ele vai segurar sódio. Segura sódio, onde tem sódio vai a água também. Hipertensão, vai causar hipertensão com excesso de aldosterona. Hipocalemia, por quê? Porque, lembrem, KH. José Aldo KH. Ele vai secretar potássio e vai secretar H. Então, ele vai jogar fora esses dois. Se eu jogo fora o K, o que acontece? Hipocalemia. K mais em baixa, porque ele tá cagando muito. Alcalose metabólica, como a gente falou. Ele tá cagando. O K diminui, o H diminui, diminuindo o H, vai acontecer uma alcalose metabólica. E também vai acontecer redução dos níveis de renina. Lembra que existe aquele sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Então, vai acontecer uma redução dos níveis de renina. Tratamento antagonistas de aldosterona, que aqui é citado como exemplo a espironolactona. Ou cirurgia também para tirar esses tumores secretores de aldosterona. Aqui um pouco mais complexa. Eficiência de 21 beta-hidroxilase. Vamos na nossa tabelinha ver aonde está a 21 beta-hidroxilase. Não está aqui, está mais lá embaixo. Vamos lá. Botei uma tabelinha aqui para vocês, ó. Vamos procurar o 21 beta-hidroxilase. Que está ele? Ele está atuando na transformação de hidroxiprogesterona
e vai produzir cortisol. Peraí. Manifestações clínicas: virilização nas mulheres, aceleração precoce do crescimento linear, surgimento precoce de pelos pubianos e axilares e sintomas de deficiência de glicocorticoides e mineralocorticoides, tá? Aqui está ele. Ele vai interferir na produção de aldosterona e de cortisol. Então, tudo que depende disso aqui vai estar prejudicado. Essa parte aqui, ela costuma não cobrar tanto, tá? Então, assim, não precisa se atucanar tanto com isso aqui. Outra doença aqui é a deficiência de 17-alfa-hidroxilase. Ela vai causar... Peraí, deixa eu ver aqui com vocês onde é que tá a 17-alfa-hidroxilase. Aqui, ó, 17-alfa-hidroxilase, aqui também. A gente consegue perceber que esse caminho aqui vai estar alterado, e nesse caso aqui também vai estar alterado. Vai faltar aqui os androgênios, pelo que eu tô vendo, e cortisol também. Vamos lá. Manifestações: ausência de pelos pubianos e axilares nas mulheres, como a gente comentou, vai estar com essa parte aqui comprometida, ó. Sintomas de deficiência de glicocorticoides, a gente comentou aqui, o caminho do cortisol vai estar prejudicado. E sintomas de excesso de mineralocorticoides. Vai sobrar tudo para cá, né? Aldosterona, lembra? José Aldo Mineiro, vai sobrar muito aqui para ele, porque isso aqui, esses dois caminhos aqui vão estar mais impedidos. Os níveis de ACTH vão estar aumentados, porque tem o efeito de retroalimentação negativa da redução de cortisol. E também agora para fechar um pouco, porque eu acabei até fazendo bastante tempo, achei que não ia dar tanto, mas enfim. Coloquei algumas questõezinhas para a gente discutir. A destruição seletiva da zona glomerular do córtex suprarrenal provocaria deficiência de que hormônio? Gente, essa aqui eu acho que ficou fácil, tá? Porque eu fiz aquele macete. Lembra do José Aldo, que é lutador de MMA, e a gente assiste ele na Globo. Aldosterona Globo. É isso aí. Destruição seletiva da zona glomerular vai causar uma deficiência de aldosterona. A androstenediona é um androgênio. Ele vai ser produzido na zona reticular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Zona reticular. E para decorar que ele é produzido na zona reticular, outro macete. Vocês podem imaginar uma pessoa, tipo um nerdão, uma pessoa que é um gênio, caminhando numa rua que seja reta, retilínea. Imagina, faça essa cena na sua cabeça. Uma pessoa, tipo, andando, um gênio andando, androgênios, numa rua reta, reticular. Ele tá andando tranquilo em direção ao pôr do sol, né? E o nome desse gênio é André, tá? Então vamos decorar um cara chamado André, que é um gênio, está andando numa estrada reticular, tá? Pra gente não esquecer aonde os androgênios adrenais são produzidos, na zona reticular. Vamos lá. Altas
sinapses, hein? Ih, parece aqueles sonhos loucos que a gente tem e sai contando pros outros. Os troços que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente lembra, né? O cortisol vai ser produzido na zona fasciculada. E como a gente vai decorar que ele é produzido na zona fasciculada? Também fiz um esquemazinho. Seguinte, é fácil comer açúcar, ou seja, é fácil comer glicose, né? E também é fácil ficar estressado, é fácil se estressar. O estresse produz cortisol. Então, cortisol, que é um glicocorticoide, glicose, né? Glicocorticoide. É fácil se estressar e é fácil comer doces. Glicose. Então, vai ser produzido na zona fascicular. É fascicular? Fascicular. Fasciculada. Fasciculada. Alguns livros usam nomes diferentes. Esse aqui usou fasciculada. Cortisol é fácil se estressar. Fasciculada, tá? Deidroepiandrosterona. Isso aqui é o DHEA. Ele é um androgênio. Ele é produzido no mesmo lugar onde o André está caminhando. Aonde? O André, que é o androgênio adrenal, está caminhando naquela rua reta reticular, né? Então, ele é produzido na zona reticular. Testosterona não tem nada a ver com isso aqui. A testosterona vai ser produzida no testículo, tá? Botaram aqui só para dar uma confundida. Então, destruição seletiva da zona glomerular do córtex suprarrenal provocaria deficiência de qual hormônio? Aldosterona. Isso aí, aldosterona. Próxima. Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Porém, a Adri não costuma fazer umas tão medonhas assim, tá? Mas eu coloquei aqui só pra gente repassar alguns conceitos. Que etapa da biossíntese dos hormônios esteroides, quando inibida, bloqueia a produção de todos os componentes androgênicos, mas não bloqueia a produção de glicocorticoides. Gente, vamos voltar lá para a tabela. Eu preciso de alguma coisa que bloqueie a produção de androgênios, que esteja ali. Produção de androgênios é isso aqui, ó. Bom, a gente consegue ver isso aqui, que estaria bloqueando 17-hidroxipregnolona. Lembrando que todos os hormônios são dependentes disso aqui, tá? Colesterol e o ACTH tá aqui. Colesterol é importante para a produção de todos esses hormônios. Vamos ver se tem alguma opção com hidroxipregnolona, porque ele é o que vai fazer o caminho aqui para a produção de androgênios, que é isso aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma opção. Porque ele vai impedir a produção disso aqui. Isso aqui, ó. O que é esse nomezão grandão? DHEA. É isso aí. Esta etapa aqui é a que vai impedir a produção de androgênicos, mas não vai impedir a produção de glicocorticoides, porque ela vem antes, tá? Isso aí. Vamos para a próxima. Uma mulher de 46 anos de idade apresenta hirsutismo. O que é hirsutismo? Pelos faciais com uma grossura e uma intensidade maior, tá? Praticamente barba. Hirsutismo, praticamente a mulher tem barba. Homem não tem hirsutismo, tá? Só mulher. Hiperglicemia. Glicemia aumentada. Isso aqui a gente pode imaginar que existe aí um cortisol alto no organismo, né? Obesidade, também.
Consumo muscular, isso aqui tá muito cara de cortisol aumentado, né? Glicocorticoides. E aumento dos níveis circulantes de hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH está aumentado. A causa mais provável de seus sintomas é: ela tem exotismo, hiperglicemia, obesidade, consumo e aumento de nível circulante de adrenocorticotrófico. O que está acontecendo com essa mulher? Se tem aumento de nível circulante de ACTH, a gente pode imaginar que existe uma superprodução primária de ACTH, né? Tem exotismo, tem hipoglicemia, tem obesidade. Então, assim, todos os hormônios da glândula suprarrenal estão aumentados. Então, os androgênios, exotismo, também estão aumentados. A hiperglicemia se refere a cortisol, está aumentado, né? Então, a gente pode falar que é uma superprodução primária de ACTH, que é a doença de Cushing. Esse aqui seria um caso de que se eu desse dexametasona, a situação da mulher ia melhorar, porque ele ia dar o feedback negativo para o ACTH e ia baixar um pouco a produção dele. Então, aqui está o gabarito desta questão. Se eu não me engano, essa daqui é a última. Vamos lá. Deve-se esperar um aumento da secreção de hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, em pacientes com insuficiência adrenocortical crônica, doença de Addison, com hiperplasia adrenocortical primária, que estão recebendo glicocorticoides para imunossupressão após transplante renal, ou níveis elevados de angiotensina 2. Tá, vamos pensar o seguinte. Tem aumento de adrenocorticotrófico, ACTH. Quem é que dá o recado para o ACTH parar a produção dele? É o cortisol. O que acontece que o cortisol não está conseguindo gritar lá para o ACTH parar a produção dele? Pode ser que a produção lá embaixo de cortisol esteja fraquinha. A produção fraquinha, o que isso quer dizer? Que tem uma insuficiência na glândula adrenal, que não está conseguindo dar conta de produzir o que ela precisa. Então, a gente pode imaginar que existe uma insuficiência adrenocortical, porque não está produzindo corticoide suficiente, não está produzindo glicocorticoide para dar o feedback negativo de ACTH. E como ninguém está falando para o ACTH que precisa parar, ele não está recebendo o recado do glicocorticoide, ele continua o aumento da produção dele. Então, eu posso falar que pessoas que têm a doença de Addison é quem vão ter nível aumentado de ACTH no organismo, tá? É isto. Aqui está a resposta. Qual etapa na biossíntese de hormônios esteroides é estimulada pelo hormônio adrenocorticotrófico? Qual é o início da produção de todos esses hormônios? O topo daquela tabela cinza que a gente viu antes, que eu circulei bastante. O topo daquela tabela, vamos espiar. Vamos espiar. Aqui, colesterol. O topo dessa tabela é o colesterol. ACTH tá aqui, eu risquei um pouco. ACTH. O ACTH vai transformar colesterol em pregnenolona. Pregnenolona. Nomezinho enrolado, tá? É isso que vai acontecer. Aqui em cima, ACTH, colesterol, pregnenolona. Lá em cima. Então,
qual etapa é estimulada pelo ACTH? A etapa de transformação de colesterol a pregnenolona, que é o início de tudo, né? O ACTH dá início a toda a produção das adrenais. E tudo começa com o colesterol, importante. Tem mais uma questão aqui. Qual dos seguintes fatores provoca aumento da secreção de aldosterona? Gente, a gente viu bastante essa questão de aldosterona, tá? Vamos lá. Redução de volume sanguíneo, ou seja, redução de pressão arterial. A gente viu antes. Ela é um fator que vai ajudar no aumento de aldosterona, porque se eu tenho redução de volume de fluidos, eu preciso aumentar ele. Eu preciso trazer água. E o que sempre tem junto com a água? O que a aldosterona vai fazer para que esse volume de líquidos aumentem? A aldosterona vai segurar sódio. Lembra? O José Aldo gosta de comer salgadinho. Ele vai segurar sódio e vai resolver essa questão de redução de volume sanguíneo, porque ele vai segurar sódio e água, tá? Então, isso aqui já é um forte candidato para ser a resposta certa. Administração de inibidor de enzima conversora de angiotensina, ECA. Não, porque ele vai inibir justamente aquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, não é isso aqui. Hiperosmolaridade. Não vai, né? Porque a aldosterona, ela vai fazer ficar mais osmótico, então não tem por que ter hiperosmolaridade. Hipopotassemia. Não, hipopotassemia não, porque a aldosterona causa isso. Então, se eu tenho hipopotassemia, eu tenho que fazer justo ao contrário, eu tenho que parar de cagar. Então, a aldosterona vai ter que ser suprimida um pouco, né? Para que mais potássio não saia. Então, não pode estar alto nessa situação, senão eu vou perder mais potássio ainda. Lembra? A hipopotassemia também pode ser chamada de hipocalcemia. Falei errado, hipocalemia. Vamos lá. Então, aqui está o gabarito da questão. Redução de volume sanguíneo. Então, gente, eu quase fechei 1 hora aqui. Espero que vocês tenham paciência. E a parte boa de fazer aula gravada é que vocês vão poder votar na velocidade 2 vezes, né? Para conseguir acompanhar isso com mais agilidade, tá? Gente, eu tô aberta a sugestões, tá? Essa foi a primeira aula que eu fiz, que eu gravei. Se tiver um pouco enrolada, se vocês gostaram ou não desse tipo de aula que eu gostei, vão me dando feedback aí de vocês, para que eu possa melhorar as próximas aulas e fazer um material que sirva melhor vocês, tá? Porque a intenção aqui é ajudar vocês o máximo possível. Então, eu preciso dessa resposta de vocês para melhorar e para que a gente se entenda melhor, tá certo? Então, é isso. Dúvidas pelo WhatsApp e sugestões também, tá? Obrigada, gente.